Quem disse que o brasileiro não gosta de ler? Temos números do Mac Livros e eles são fantásticos. Vocês viram que a Panini não vai mais fazer o álbum de figurinha da Copa do Mundo? É o fim de uma era. E é o fim de uma era que dói no bolso, tá? Porque até o momento da gravação desse vídeo, o álbum de figurinhas da Copa já tinha vendido mais de 300 mil exemplares. E a ficção adulta, que foi o gênero que mais rendeu em faturamento para as editoras em 2025. Mais de 90% das editoras de livros no Brasil estão no Sudeste e no Sul. 70% das editoras estão ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E a treta lá do Hot Girls Read que mexeu com o BookTok e as book redes gringas. Gente, vamos falar das últimas notícias, dados e curiosidades para quem gosta de livros do mercado editorial. Estou oficialmente a muitos pedidos, tá? Muitos pedidos, trazendo esse quadro aqui em versão mais longa, não só pro YouTube, mas quem sabe aí futuramente para plataformas de áudio, para ser uma espécie de mini podcast de boletim de notícias, com algumas curiosidades aí para entender um pouco melhor o mercado editorial, né, os bastidores dos livros, o trabalho com livros. Me pediram muito nas redes mais curtas, principalmente na rede da dancinha, no TikTok. Então eu trouxe pra cá e eu postei o primeiro quadro aqui há algumas semanas e vocês gostaram bastante. Então bora continuar e mergulhar a fundo no que está acontecendo no mercado editorial, fazendo aqui o pedido encarecidamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não só se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda demais a mostrar para o YouTube que esse vídeo é interessante, então vai recomendar para mais pessoas, e aí mais gente chega aqui no canal, eu vejo que mais gente gosta, e aí eu produzo mais conteúdo, porque eu percebo que, né, não tô falando sozinha, que tem demanda. Mas me segue também nas redes mais curtas, que é lá que a gente consegue fechar trabalhos, né, é lá que a gente consegue chamar uma galerinha legal pra cá também. E foi lá que começou esse quadro aqui do Notícias, Dados e Curiosidades para quem gosta de livros. Estou fazendo versões um pouco mais curtas, né, não vou abandonar esse formato nas redes mais curtas, mas às vezes eu falo mais algumas pílulas assim, que são curtas demais para trazer num vídeo mais longo, mais longas demais para trazer aqui no Shorts, então não deixa de me seguir lá também, porque essa é uma forma muito boa de apoiar o meu trabalho também, tá? Se você quiser saber também quando tem vídeo novo, quando tem conteúdo, eu tenho um canal no WhatsApp, que assim, sem spam, tá? Eu não posto todos os dias e quem posta sou só eu. No WhatsApp ali, vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser, sempre que tem vídeo novo, tanto nas redes mais curtas, né, vídeos de conteúdo mesmo, não só esses vídeos curtinhos, assim, mas vídeo mesmo, sobre mercado editorial, vlog, essas coisas, eu posto lá no canal. E eu também tenho um canal de promos no Telegram, então se você compra qualquer coisa na Amazon, salva o meu link aí nos favoritos, porque me ajuda muito como comissão, você não paga nada a mais. E, gente, sério, ajuda muito financeiramente falando. E aí, nesse canal de promos, eu compartilho também quase... Não, tipo, não vou falar que eu quase não posto, porque eu tô tentando postar mais. Mas, assim, eu falo que é pra vocês não ficarem preocupados, assim, de, ai, meu Deus, 1 trilhão de mensagens e tal, porque eu não sou dessas. Eu realmente só posto quando eu vejo algo muito legal. Às vezes eu faço listas, assim, então tem uma curadoria. Enfim, fica aí pra quem quiser também ter acesso a umas promoções legais. Bom, bora pro nosso boletim de hoje, que tem muita coisa bem legal. Vamos começar falando sobre o Mac Livros. Tem gente que fala que o brasileiro não gosta de ler, né? Mas, contrariando todos os preconceitos e o senso comum, o Ministério da Educação divulgou recentemente alguns dados sobre os acessos ao Mac Livros, né? E eles divulgaram que o Mac Livros já chegou a 842 mil usuários ativos na plataforma e que já empresta, em média, 3,4 mil obras por dia, gente, por dia. E aí, segundo divulgado pelo Ministério da Educação, desse total de inscritos, 44% já pegaram emprestado pelo menos um livro. Ou seja, 400 mil pessoas já pegaram um livro emprestado no Mac Livros. São 468 mil acessos aos livros digitais desde que o Mac Livros foi lançado, e isso é o que? Há pouco mais de 2 meses. E aí eles divulgaram também mais alguns dados, assim, pra gente se animar, né? São 269 mil horas de navegação e leitura no sistema. São mais de 107 mil obras lidas quase integralmente. Gente, isso é muita coisa. Pensa que quase 110, ou mais de 100 mil livros foram lidos
quase que só do começo ao fim nos últimos 2 meses. E pensa quem tá lendo esses livros, sabe? A gente ainda não tem esses dados, nem sei se algum dia a gente vai ter. Seria legal, né? Se a gente pudesse ter esses dados de gênero, faixa etária. Porque assim, né? O Gov tem acesso a tudo isso. Afinal, se você tá usando sua senha Gov, tá lá, né? Sua data de nascimento, o lugar onde você pelo menos vota, né? Gênero, enfim. A gente podia ter pelo menos algumas dessas informações. Não sei como é que seria com a LGPD, né? Mas, enfim. Eles também divulgaram que a circulação de 13 mil livros diferentes no catálogo. E aí eles divulgaram também, né, a título de curiosidade, quais que foram, né, alguns dos livros mais procurados. E sabe qual que ocupa o primeiro lugar? É um livro nacional, gente, é o A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. E logo depois a gente tem 2 clássicos, tá? Os 2 do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo e Noites Brancas. E veja bem, gente, veja bem. Não sempre tem esse discurso aí nas redes sociais de ai, o que as pessoas leem, ai, não sei o quê. Gente, numa plataforma gratuita, os brasileiros estão lendo mais Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, Dostoiévski, loucura, né? E logo em seguida a gente tem a Han Kang com 2 títulos, né? A autora sul-coreana, que é a vencedora de um dos últimos aí Nobéis de Literatura, que é A Vegetariana. E Sem Despedidas é um lançamento muito recente dela, saiu ano passado, se eu não me engano. E aí o que eu acho legal trazer, né, e divulgar é que esses números eles mostram que, ao contrário do senso comum e de muito preconceito, né, o brasileiro ele tem sim fome de cultura, sabe, de leitura. O brasileiro quer ler mais, ele quer ter mais acesso que seja aos livros, né? E algo que eu sempre tento falar muito é que não é só o preço do livro que dita isso, né? Porque aí muitas vezes as pessoas podem falar assim, ai, mas é claro, tá de graça. Mas, gente, eu já trouxe várias vezes, quando eu estava divulgando, né, a pesquisa Panorama do Consumo de Livros no Brasil, que essa noção de que o livro é caro não é exclusiva de classe social, sabe? Inclusive, a classe A acha o livro caro, acha o livro muito caro, sabe? Não é o preço do livro que dita se alguém vai ou não ler, necessariamente, quando a gente fala em escala macro, assim, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito também nas redes sociais. A pessoa fala, não, mas eu acho. E assim, acho que a gente tem que sair um pouco dessa subjetividade e olhar para dados, olhar para números, né? Para formar algumas. Não é nem formar opinião também, mas pra gente analisar um contexto, analisar um cenário, sabe? E assim, a gente sabe que os maiores consumidores de livros, inclusive, não estão na classe A, sabe? E quem são os maiores consumidores de livros? A gente já falou também em outros dados que a gente tem os maiores consumidores nas classes B e C e são mulheres negras, que inclusive são as menos representadas quando a gente para pensar no que as pessoas estão lendo também, no que está sendo publicado e tal. Enfim, então eu acho interessante, assim, por que eu tô falando isso? Porque é um comportamento muito comum, assim, né, nas redes sociais, da gente pegar a nossa experiência subjetiva e querer aplicar isso de forma, assim, generalizando mesmo, sabe? Sendo que não é assim que acontece. E esses números do Mac Livros, por exemplo, eles mostram, né, que, claro, falta política pública, né, de acesso aos livros, falta política pública também de formação do hábito de leitura e de formação de novos leitores, porque quando a gente fala de, né, hábito de leitura, muitas vezes as pessoas se apegam muito a essa questão do preço e não param para pensar que, na verdade, isso passa por uma questão ali da base de alfabetização, não é nem só assim também de tipo, tem ou não tem livraria, não tem uma leitura na minha cidade, sabe? É mais de tipo assim, gente, as pessoas, elas sabem ler, né? E aí depois, existe biblioteca, né? Não, antes de chegar em biblioteca, né? Existe escola que tem um acervo para oferecer para os alunos, existe, aí sim a gente passa para a biblioteca, enfim, é um longo caminho ali que a gente precisa percorrer, né? Mas eu trouxe também alguns vídeos, principalmente nas redes
mais curtas, né, no Instagram, no TikTok, como que também a gente tá tendo uma falha muito grande dentro de casa, né, por parte dos pais, que os pais têm lido cada vez menos pros filhos. E aí, de novo, isso também é algo que não é só daqui do Brasil, tá? Não é exclusivamente num contexto brasileiro. O mundo todo tá passando por isso, inclusive eu até postei em um videozinho que eu tinha acabado de ler o livro The Witch, e é um livro publicado, acho que essa edição minha era do Reino Unido, e tava lendo em inglês e tal, e no final tinha uma da editora falando assim, precisamos chamar a atenção dos leitores para a crise da leitura do mundo, as crianças estão lendo menos. Então assim, falando isso porque também, né, pra gente sair um pouco dessa síndrome de vira-lata, que não é só no Brasil, é um contexto mundial. Só que eu acho legal trazer, assim, porque esse dado para cá e essa discussão, porque essas iniciativas como o Mac Livros, que são de acessibilidade e de democratização da leitura, mesmo quando a gente fala sobre democratização da leitura, elas representam o que eu acredito que seja um passo muito importante, né, para mudar esse cenário e para mostrar como que a nossa sociedade ela quer sim ler mais. E eu trouxe um vídeo também esse foi um vídeo mais longo que eu postei também no Instagram e no TikTok, por isso que eu tô falando, gente, me sigam por lá também, que eu apresento o Plano Nacional do Livro Leitura, e que eu esmiuço bem, eu leio bastante, assim, porque eu li as mais de 60 páginas para trazer pontos chaves e tal. Mas essas iniciativas, elas também mostram que não basta só você dar o acesso ao livro e pronto. O papel do Estado não se esgota aí. E quem fala isso, inclusive, é o próprio ministro da Educação. É preciso também mediação qualificada que vai transformar aquela leitura em conhecimento, porque aí, de novo, volta no que eu falei da base. A gente não pode falar e ser, assim, reducionista e desonesto de falar que é só um preço do livro, sabe? Quando a gente fala, né, de transformar a leitura em conhecimento, de absorver aquilo, a gente passa também por um processo de alfabetização, passa pela educação, passa pela valorização dos professores, dos bibliotecários, enfim, de toda uma cadeia. E quando a gente fala também, né, de democratização da leitura, a gente está falando de Mac Livros, de fortalecimento de biblioteca pública, de incentivo às feiras e eventos literários, de verba para a escola adquirir livro, de edital de cultura para município, né, para cidade, para estado. O Plano Nacional do Livro Didático, é o fortalecimento do EJA, o Plano Nacional do Livro Leitura. Assim, é fato, né, de que a gente tem um longo caminho para andar, para reverter primeiro o fato de que, pela primeira vez, a gente tem mais não leitores do que leitores no Brasil. Só que eu particularmente acredito que esses números, como esses que eu trouxe do Mac Livros, eles acabam sendo uma luz do fim do túnel pra gente. E quem sabe, assim, né, fazendo parte de uma política de governo que não pode acabar agora, inclusive, quem sabe a gente começa a traçar um caminho de mais esperança, de mais otimismo, né, não só pro nosso país aí, mas também pro nosso mercado editorial. A gente é a Panini, que não vai mais fazer o álbum de figurinha da Copa do Mundo. Cara, é o fim de uma era, tá? Eu acho que cada um desses assuntos que eu vou trazer hoje no vídeo daria um vídeo por si só. Inclusive um vídeo de nostalgia mesmo, assim, né? Fazendo o meu usuário nas redes sociais. Mas realmente, gente, é o fim de uma era. Porque a partir de 2031, a Panini, ela vai deixar de publicar o álbum da Copa. Então a gente tem essa e mais a próxima Copa, né? De 2030. E quem vai assumir essa parte aí dos colecionáveis da FIFA, incluindo o álbum da Copa do Mundo, vai ser a Fanatics Collectibles, que vai fazer isso por meio da divisão conhecida como Topps. E essa decisão marca o fim de uma parceria da Panini com a FIFA, que começou lá na década de 70, gente, 1970, na Copa do Mundo do México. E assim, eu, por um lado, assim, em off, né, saindo do lado jornalista aqui agora, eu tô curiosa, inclusive, para saber como é que vai ser editorialmente falando, porque, gente, vamos combinar, a qualidade editorial do álbum da Copa do Mundo, ela deixa bastante a desejar, né, assim, e eu falo com propriedade porque eu faço o álbum da Copa do Mundo desde 2006, se eu não me engano. Então aí, ó, tem 20 anos que eu faço o álbum da Copa do Mundo e, cara, acho que se pá, só o álbum de 2006 sobreviveu com a capa sem sair, assim. Eu tive capa dura, eu acho que só
na Copa de 2018, na Copa da Rússia. O resto, pra mim, eu acho que todas as minhas capas foram capa brochura, até porque, assim, né, gente, o valor pra fazer o álbum da Copa, inclusive, é um absurdo, assim. Esse ano, então, nem se fala, né? Já fiz metade do álbum e já sei que eu gastei uns R$500 só nessa brincadeira aí, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Continuando, né? Essa empresa, né, a Fanatics, ela é responsável pela produção dos itens colecionáveis, né, ligados a outras modalidades esportivas, como a Fórmula 1, a Liga de Beisebol dos Estados Unidos, a NBA, a NFL e outras. E a Fanatics também vai ser responsável pelos produtos colecionáveis de todas as competições da FIFA, e aí incluindo também formatos digitais. E aí, segundo a matéria, né, do G1, esse contrato entre a FIFA e a Fanatics também vai prever a distribuição gratuita de 150 milhões de dólares, né, que dá mais ou menos 740 milhões de reais, em itens colecionáveis ao longo de toda essa parceria. E quando eu falo, né, sobre mexer no bolso, né, e doer, assim, eu falo porque até o momento que eu tava gravando esse vídeo, né, se você entrasse na lista dos mais vendidos do Publish News, ela já foi completamente tomada ali por todas as edições diferentes do álbum da Copa. E assim, já tem gente esperneando e tal, e eu entendo, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas enfim. Porque a lista de mais vendidos, ela, né, causou maior polêmica nos últimos anos, porque tava lá gente falando, mas livro de colorir não é livro, não devia estar nessa lista, e de novo, não vou entrar nesse mérito. Mas agora o álbum de figurinhas da Copa tomou a lista de mais vendidos. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, entrando na lista, né, vamos até conferir neste momento, a lista de mais vendidos do Publish News, né, que é uma das maiores referências que a gente tem em relação a mais vendidos e tal, somando várias edições ali, porque eu acho que esse ano, se eu não me engano, foi, acho que assim, nunca vi tanta edição diferente do álbum da Copa, não era nem só brochura e capa duras, tem a ouro, prata, não sei o que mais, enfim, já tinham mais de 300 mil exemplares do álbum da Copa vendidos, assim, loucura, já começou a mexer. Eu acho que são 5 versões, que é capa dura ouro, prata, brochura e 2 que combinam ali brindes e tal. E também a lista de mais vendidos foi muito impactada por outros livros relacionados à Copa do Mundo, né, como o Enaldinho na Copa, que é do selo de ouro, e o Guia da Copa, do Falha de Cobertura. E, claro, né, o álbum de figurinhas aí. Isso sem contar a venda de figurinhas, né? Porque não basta só ter o álbum, né? Pra ter o álbum, pra completar, pra brincar, digamos assim, você tem que comprar as figurinhas, né? E aí, assumindo meu lugar de fala aqui, é um investimento, tá, gente? Dói no bolso. Mas, enfim, eu sempre acho que vale a pena, porque, igual eu falei no último vlog aí que eu postei, eu acho que se você chega na fase adulta e você não se dá o direito de cometer uma irresponsabilidade financeira, você tá vivendo a vida adulta errado. E falando em dinheiro, vocês sabiam que ficção adulta foi o gênero que mais rendeu em faturamento para as editoras em 2025? Aí uma pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, que é uma pesquisa coordenada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, e ela traz um retrato bem interessante do mercado editorial. Interessante porque com essas pesquisas, né, a gente consegue ter uma visão do mercado de livros, do nosso setor, de tendências, de números mesmo. E como eu sempre falo, inclusive já falei aqui, eu gosto de trazer esses números porque eu acho que a gente sai de um lugar de senso comum, de só aplicar de novo, né, o que a gente acha, o que a gente acredita, o que a gente gosta, num panorama geral, porque é muito isso que as redes sociais fazem com a gente, né, de ficar fortalecendo achismos e nossas bolhas, nossos próprios interesses, enfim. E aí eu pensei, por que não trazer alguns números para vocês terem um panorama aí do nosso mercado. A ficção adulta, ela foi o gênero que mais rendeu em faturamento para as editoras em 2025, com um crescimento de 12% no ano passado, e ela empatou com livros didáticos. E essa é a primeira vez que a ficção lidera o ranking de unidades vendidas entre os gêneros individuais. E apesar da ficção adulta ter tido maior crescimento em faturamento, os gêneros que ainda rendem mais para as editoras no geral são didáticos e a não ficção.
E para trazer mais alguns números, né, em comparação com 2024, as editoras venderam 6,5% mais exemplares e atingiram um faturamento de 4,5 bilhões. E aí esse resultado ele representa uma alta nominal de 7,7% e um crescimento real de 3,3%. E aí eu não vi se estava lá, me passou despercebido realmente, assim. Acho que nessa pesquisa eles não excluem a questão dos livros de colorir. E eu já falei em alguns vídeos, principalmente, né, pro Instagram e pro TikTok, que os livros de colorir, eles representaram, né, eles mexeram bastante aí com o mercado editorial no ano passado. E mesmo sem os livros de colorir, tá? Eu não sei o número agora de cor aqui, mas mesmo sem os livros de colorir, o mercado ainda cresceu, mesmo que de forma pouco menos expressiva. Se aqui o crescimento real está de 3,3%, eu acho que foi algo em torno de 1,4%. Não boto minha mão no fogo não, tá, gente? Vale a pena conferir esse dado. Mas o ponto é que mesmo sem os livros de colorir, o mercado editorial ele cresceu no ano passado. E a pesquisa ainda traz, né, que ao todo foram produzidos cerca de 45 mil títulos e 367 milhões de exemplares em 2025, uma alta de 2,4% em relação ao ano anterior. Só que esses 45 mil títulos, né, eu acho legal trazer isso, não significa que sejam livros novos. Não é que, assim, o Brasil publicou 45 mil lançamentos, né? Inclusive, muito pelo contrário, só 24% eram lançamentos e os outros 76% eram reimpressões. E os lançamentos, ali na quantidade de exemplares mesmo, né? Então, seja a tiragem ali, eles representam 15%. E aí eu acho legal esse dado, porque, inclusive, eu mesma falava muito sobre isso, como que os lançamentos, né, eles... Às vezes eu falava, né, que eles traziam um fôlego financeiramente falando, e não quer dizer que é mentira, tá, gente? Senão as editoras não apostavam, né, no que tá bombando nas bookredes, o que tá bombando lá fora e tal. Só que já tem um tempo que eu acho interessante essa visão de que a cauda longa, né, que são esses livros de catálogo e essa noção de construção de catálogo para as editoras, talvez realmente seja o respiro financeiramente falando, né, para uma saúde financeira da editora, para ter um caixa legal ali. E eu acho que faz sentido também quando a gente pensa que best-sellers, né, quando a gente entra em lista de mais vendidos e tal, muitos deles são livros que já estão aí há muito tempo, né? E a gente percebe muito também a não ficção. Enfim, eu acho muito legal observar as listas de mais vendidos, assim, e tentar fazer uns paralelos aí do que ela diz sobre a nossa sociedade, o momento que a gente está vivendo. Mas o outro dado que eu achei muito legal e eu queria trazer é que o faturamento das editoras com conteúdos digitais teve um aumento de 10%, desconsiderando a inflação. E aí essa pesquisa ela também mostrou que as bibliotecas virtuais geraram cerca de 225 milhões de reais para as editoras, que correspondeu a 9% do faturamento entre os meios impressos e digitais. E eu falei sobre esse dado num vídeo mais curto no TikTok, e aí alguém perguntou o que são essas bibliotecas virtuais. É o MacLivros, é o Biblion. Mas o MacLivros não conta no ano passado, porque ele ainda não tinha sido lançado, né? Mas enfim, vocês entenderam. É a Biblion, você tem várias bibliotecas, realmente, que são esses modelos aí que você aluga livros, sabe? E pega emprestado e tal. Elas também rendem dinheiro para as editoras. Inclusive, eu postei, se eu não me engano, acho que foi no último vídeo de notícias, né? Esse último boletim que eu trouxe, que era como que as editoras recebem pelo MacLivros. Vale a pena conferir aí, vale a pena voltar para entender melhor esse sistema de remuneração das editoras, né? Mas, num modo geral, foi um ano de otimismo, pensando no crescimento, assim. Mas eu sempre acho importante trazer esse disclaimer que, para além, né, de muitas pesquisas e desses dados, a gente também tem que continuar olhando com cuidado para o momento do mercado editorial brasileiro, porque essa não é a realidade para editoras pequenas, editoras independentes,
cada vez mais a gente conversa aí nos bastidores e você vai trocando ideia com os profissionais, assim, editores, de novo, né, independentes, de pequenas editoras, e tem muita gente fechando as portas, tem muita editora, né, saindo aí de circulação, tem muita gente falando sobre a dificuldade que tá manter, né, o caixa aí saudável, porque o que acontece, né, muitos desses dados também são puxados pelas grandes editoras, porque é uma média, né, de mercado, eles não desconsideram editoras, os dados que chegam ali pela apuração ali que eles têm, né, enfim, a metodologia da Nielsen, geralmente, que é a metodologia, né, usada, você tem os dados que chegam para você do varejo, principalmente, também, né, então acaba que é interessante a gente olhar de novo para sair desses achismos, experiências subjetivas, individuais, mas também só trazendo um pouquinho de curiosidade de bastidores, porque esse eu não tenho números, então eu não sei falar também proporcionalmente como é que fica isso, mas para muitas pessoas aí, principalmente do cenário independente, a situação tá complicada. Então comprem livros, principalmente de editoras independentes e editoras pequenas, galera. E falando de pesquisas, de dados, de panorama, saiu um negócio super legal que o Sindicato Nacional dos Editores de Livros lançou o Guia das Editoras, né? Que esse guia reúne informações sobre 1.047 editoras brasileiras que foram mapeadas por subsetor de atuação, localização geográfica, faixa de faturamento, e acaba que é uma ferramenta interessante, né, para a gente entender um pouco a cadeia do livro no Brasil. E, de novo, quando eu falo, né, que faltam algumas informações ali, por exemplo, já identifiquei algumas editoras que não estavam ali, né, nessa lista, nesse compilado, então isso acaba que afeta um pouco os números, mas, de novo, né, não tem como, assim, eu não sei como é que é feito esse registro ali, tanto que quando você entra na apresentação, eles até falam, sua editora não está aqui, entre em contato, conta, nanã. Então, tem um e-mail lá, então acho que é algo que está sendo construído ainda, mas, por exemplo, vi algumas editoras lá que eu conheço que não estavam na lista. Mas tem alguns dados que chamam bastante atenção, e eu particularmente acho assustador, assim, que é principalmente no que diz respeito a onde estão as editoras de livros no Brasil, né? E os gêneros e tal, vou trazer algumas informações, né? Nesse levantamento, eles mostram que tem uma grande concentração de editoras de obras gerais, né? 64%. E mais de 3/4 ficam no sudeste do país. Gente, 70% fica só no Rio de Janeiro e em São Paulo. E assim, né, gente, isso mostra a grande desigualdade que a gente tem, né, do mercado, principalmente essa concentração geográfica e econômica, e é algo que, assim, eu bato muito nessa tecla já há tempo, e eu bato nessa tecla nos bastidores também, tá, gente, quando eu converso com outros profissionais, como que é um mercado, né, que a gente tá falando de cultura, a gente está falando de pluralidade, teoricamente, né? Que seja pluralidade de histórias, de vivências, de bagagens e tal. E é um meio que ama levantar essa bandeira, sabe? Só que como é que faz quando as editoras elas estão concentradas no Rio de Janeiro e São Paulo? Se os próprios profissionais que trabalham ali não são de outros lugares, eu acho que, assim, eu acho muita inocência, né? Acreditar que isso não afeta, inclusive, na construção de catálogo, porque, poxa, você pode até ter scouts, assim, em outros lugares do Brasil, mas é difícil você ter realmente um olhar diferenciado, um olhar mais plural, porque aí acaba que a gente cai naquilo, né, de, assim, quando você tem publicações de outros lugares, outras regiões do Brasil, vira uma literatura regional, sabe? Quando não é por isso. Esse dado mostra, inclusive, quando a gente fala, né, critica essa coisa, né, de literatura regional, por que isso acontece? Gente, é óbvio. Se 70% das editoras, da produção editorial do Brasil tá no Rio de Janeiro e São Paulo, como que a gente vai ter uma pluralidade? E eu falo isso assim, eu sou uma pessoa que eu moro em Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, e é muito difícil você conseguir oportunidade, principalmente nessas editoras grandes. Gente, é praticamente impossível, porque nenhuma delas adota home office. E se você é uma pessoa que mora em outro lugar,
Se é híbrido, gente, qual que é a diferença? Vai ser híbrido daqui, eu vou... Ah, beleza. Terça e sexta-feira eu vou me deslocar daqui pra São Paulo. Eu vou cair no Rio de Janeiro ali. Sabe? Eu acho que isso vai desde essa questão da contratação dos profissionais que vão ter um olhar, às vezes, mais crítico, mais antenado, não só para questões assim do cuidado, às vezes, com o texto, mas também isso, construção de catálogo, tentar enxergar tendências, tentar participar de eventos que não sejam só, por exemplo, Bienal do Rio de Janeiro e São Paulo. E eu sei que entra numa questão complicada, pensando em logística, né? Porque, enfim, transporte, frete, etc e tal. Mas, poxa, a gente vê a Bienal da Bahia ganhando tanto espaço e levantando pautas tão legais, tipo, gente, olha quanta gente tá ali em Salvador, sabe? E isso acontece em tantos outros lugares. Por exemplo, aqui eu sou, né, de Minas. Gente, a nossa Bienal aqui é completamente largada. E eu penso, cara, é óbvio. Como que a gente faz se as maiores editoras, né, não estão aqui, se a produção fica concentrada no eixo Rio-São Paulo? E, de novo, olha que eu moro no Sudeste. Eu acho que isso acaba impactando tanta coisa, né? Tanta coisa, evento, quem faz parte do mercado editorial, porque é aquilo, se você não abre mão da sua vida para mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, você não consegue trabalhar numa editora grande, assim. Fico até triste, né, quando várias pessoas me mandam mensagem, às vezes, falando, eu moro em tal lugar, que não é o Rio de Janeiro, não é São Paulo, adoraria trabalhar com livros, que dica você me dá? Às vezes eu fico tipo assim, poxa, não sei também. Não sei, porque às vezes eu também fico num beco meio sem saída, assim. Eu tive a sorte de conseguir trabalhos, assim, que eram home office, então, que tinha essa flexibilidade. Mas é isso, é muito limitante. Enfim, a pesquisa também traz, né, que nós somos, né, uma das indústrias mais relevantes da América Latina, com mais de 1.000 editoras em atividade, mais de 10 mil novos títulos publicados a cada ano. Isso eu achei muito legal. Que aí vai um pouco na contramão daquilo que eu falei em cima, né, da questão da... Contramão não, complementa, né, na verdade, a informação ali dos lançamentos versus cauda longa. E aí a maior parte das editoras está concentrada no segmento de obras gerais, que reúne títulos de ficção, ensaios, biografias, desenvolvimento pessoal, administração, negócios, gastronomia, poesia e arte, entre outros temas. São mais de 600 empresas, e aí, de novo, fortemente concentradas na região e na região sul. E essa mesma concentração se repete entre as quase 200 editorias religiosas. Então, a gente também tem uma forte presença aí do segmento de livros religiosos no nosso panorama. Já no segmento de livros científicos, técnicos e profissionais, que são os chamados CTPs, que inclui todas as editoras universitárias, há cerca de 190 empresas, sendo que apenas 4 ultrapassam esse mesmo patamar de faturamento. E aí eles falam, no universo da educação o cenário é diferente, o mercado didático é mais concentrado, são só 63 empresas, das quais 10 possuem faturamento superior a 25 milhões de reais. E aí eles falam, né, que o Brasil conta com 1.047 editoras que são distribuídas por subsetor da seguinte maneira: 64% são editoras de obras gerais, 18% são de CTPs, que são, de novo, livros científicos, técnicos e profissionais, 12% religiosos e 6% didáticos. E aqui a gente pensa, né, fica pior ainda, eu não falei que 70% das editoras está concentrada no Rio, em São Paulo? 90% das editoras estão concentradas no Sudeste e no Sul. Gente, enfim, não falo mais nada, né? E quando a gente fala de concentração econômica, gente, o Sudeste concentra 97% do faturamento total das editoras. Então é isso, é uma centralidade geográfica, econômica, acho que de visão também, enfim. E para fechar o nosso boletim literário, vamos falar de treta? De uma treta leve, gente, tretas leves e tênis. Essa aconteceu no Book Talk gringo, principalmente. Eu não sou de falar de tretas, porque eu acho, enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas essa aqui eu achei uma treta inocente de trazer pra cá, principalmente porque eu não gosto da forma como as redes sociais às vezes tratam crimes como se fosse treta
polêmica, né? Então, assim, prefiro não. Não sei se vocês viram, mas recentemente teve uma criadora de conteúdo, ela, gringa, que ela tentou patentear, gente, o slogan Hot Girls Read. E assim, essa estética, né? Por que significa essa frase, né? Tipo, gostosas leem, sabe? Peguei, gostosas leem. E essa estética, principalmente a estética leitora, ela tem tomado conta aí das redes sociais, né? Tem um tempo. E, inclusive, tem um vídeo muito, muito bom, que é de uma das minhas youtubers favoritas, se não a minha youtuber favorita, que é a Mina Lee, que ela fala sobre... É de 2 anos atrás, mas ela fala sobre como que essa coisa aí, né, essa estética da leitora bonita, gostosa e a aesthetic, como que tomou conta das redes sociais, recomendo muito. E enfim, é algo que tem tomado conta, né, e se desdobrou em outros discursos, inclusive eu acho que é uma das principais razões para a gente ter chegado no ponto hoje da leitura performática, entre aspas, enfim, que eu também não vou entrar nisso. Mas essa estética aí tá tomando conta, e aí esse bordão, esse slogan, ele foi tomado aí nas redes sociais, aí virou meio que uma frase da comunidade leitora. Inclusive, a origem desse termo, assim, eu tava até vendo, parece que começou desse Hot Girls, tananã, começou com a Megan Thee Stallion, então assim, não era nem do mundinho dos livros, entendeu? Era do mundinho da música, do rap e tal. Mas enfim, assim como vários outros termos, né, da nossa comunidade, né, da nossa bolha, assim, ele ficou, assim, muito famoso, as pessoas usam esse termo, né? E aí a Ali Mitkrovich, acho que é assim que fala, que é fundadora da Ellie Rose Co., que desde 2020, né, é uma empresa que vende produtos literários, né, a gente tem muito isso, inclusive aqui no Brasil também. Ela publicou na semana passada, no Instagram dela, que ela tinha registrado com sucesso o slogan, né, como se fosse uma marca, então ela meio que patenteou ali, né, o Hot Girls Read, nas categorias ali de marcador de livro, de adesivo, de caderno, bloco de nota, moletom, camisas, enfim, vários produtos que são muito comuns para nossa comunidade, assim, né. E aí, parece, né, ela não fala isso, mas eu fui ver outros comentários de criadores de conteúdo, de pessoas ali da internet, que começaram a falar, que começaram a receber notificações judiciais com aquele cease and desist, que é tipo uma notificação judicial para que a pessoa pare imediatamente com aquilo, senão aquilo pode virar um processo mesmo, assim, para tirar essa frase dos seus sites, dos seus produtos e tal. E, gente, isso virou uma das maiores controvérsias das bookredes, principalmente do BookTok e do Instagram, dentro da nossa bolha. E, assim, quando eu falo, é porque chegou no nível de uma matéria da Forbes noticiar o que aconteceu. E foram, assim, centenas de vídeos de pessoas macetando a Mona. Ela chegou a desativar os comentários no TikTok. Eu fui entrar no Instagram e tinha alguns vídeos e postagens que estavam com os comentários desativados, porque as pessoas não ficaram só indignadas, né, com essa apropriação de um termo que é da comunidade, sabe? Mas também começaram a investigar ali os produtos que ela vende, né, e alegaram que ela criou e vendeu produtos fortemente baseados em obras registradas de outras marcas, inclusive Pantone. E, gente, esse negócio virou, assim, algo de outro planeta, assim, sabe? Essa indignação toda virou uma campanha no GoFundMe, então de financiamento coletivo, por uma autora de fantasia, que é a Michelle Khalil, que arrecadou $2.000 para solicitar formalmente a revogação dessa marca registrada da Mitkrovich, ou seja, dessa Mona. Isso porque, gente, não só, assim, como é que você vai patentear, né, registrar como marca sua, como propriedade intelectual, primeiro, algo que não foi nem você que criou, segundo, algo que é meio que um termo comum ali, né, porque se você for entrar em vários sites da internet, inclusive o Etsy, né, você tem milhares de bonés, de camisa, de marcador, de caderno, de tudo mais, chaveiro ali, que tem essa frase. E aí agora, você começou, né, por conta desse movimento, as pessoas começaram a botar outro slogan,
que é o Hot Girls Don't Trademark Community Phrases, ou seja, tipo assim, gostosas não registram como marca frases da comunidade, não patenteiam marcas da comunidade e tal. E resposta a essa controvérsia. Enfim, gente, deu mó bafafá. E aí, num vídeo de, não sei quando que esse vídeo aqui vai ao ar, mas um vídeo postado um dia antes do momento que eu estou gravando, esse aqui, a autora postou um pronunciamento ali, né, pedindo desculpa para todos que ela possa ter machucado e tal, falou que não partiu dela essas notificações extrajudiciais, que ela, inclusive, né, sente muito por todas as pequenas empresas, os pequenos empresários que ela prejudicou ao tentar fazer isso e tal. E ela falou que agora, né, tudo que ela lucrou, porque os produtos literários que ela vendia no site dela variavam, né, de $3 até $59, um moletom, por exemplo. E aí ela afirmou que todo o lucro, né, toda a renda que foi obtida com esses produtos vai ser doada para instituições de caridade que são voltadas à alfabetização, como a Room to Read e Read to Feed. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo é isso, a última atualização que temos. Mas, nossa, poucas vezes eu vi uma treta literária aí indignar tanta gente e chegar em grandes veículos como a Forbes, como aconteceu nesse caso. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Enfim, gente, esse foi o nosso boletim literário de hoje. Espero que vocês tenham gostado das notícias, tenham gostado da curadoria. Me conta se vocês estão gostando desse formato mais longo mesmo, porque foi o que me pediram, ou se vocês gostariam de vídeos menores, mesmo que seja aqui pro YouTube, mas às vezes tipo 10 minutos cada notícia e tal. Tô super aberta. Eu tô tentando fazer esse formato aqui mais longo, porque muita gente falou que gosta de assistir e ouvir tipo um podcast. Então, enfim, estou aberta aí às sugestões, mas formatos bem mais curtinhos, de novo, tem nas minhas redes curtas também, tipo o Instagram e o TikTok, a Nostalgia Cinza nos dois lugares. Vou ficar muito feliz se você me seguir por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso boletim literário de hoje. Me conta aqui nos comentários qual notícia, qual assunto, assim, mais chamou a atenção, sugestão de tópicos aí para outros vídeos. E não esquece de deixar o like aí no vídeo, por favor, ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Tem um botãozinho de hype aqui que é de graça, tá, gente? Vocês não precisam pagar nada, mas se você acessar com o celular, você consegue hypar esse vídeo e aí meio que ajuda a entregar para outras pessoas e faz muito bem para esta humilde criadora de conteúdo que vos fala. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou parar de falar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!